maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Pelo Senhor, nós estamos sim, o seu exército poderoso é. Falam aí, Silas, pra eu cantar. Eu sei. Eu já cantei. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar eu nasci. Cumpre em mim teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pra te adorar eu nasci. Ei. Só tá estranho, tá? Ei. Ei. Tá muito baixo. Peraí, é ali no retorno. Ei. Melhorou um pouquinho.
a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos invocar o nome do nosso Deus nesse instante, depois de alguns dias, um mês, já tem mais de mês, né, pastor? Mais de mês, a gente sem congregar, mas nós, nesse momento, vamos levantar nosso clamor, nossas vozes ao nosso Deus, confiar tão somente nele, para que nós possamos passar por esse momento de coronavírus, né, embaixo da proteção divina. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos ao teu santo nome, ó Deus. Ó Pai, porque nós sabemos quanto o Senhor é grande, quanto o Senhor é fiel para com o teu povo, Senhor. Ó Deus, nesse momento, em nome do teu Filho amado Jesus, ó Pai, nós clamamos a tua presença no nosso meio, ó Pai. Ó Deus, uma vez que somos totalmente dependentes de ti, ó Deus, totalmente do Deus vivo, Deus que criou todas as coisas. Ó Deus, nós não dependemos de homens, não dependemos de qualquer outro Deus, mas nós confiamos e dependemos tão somente do Senhor. Pai, nesse momento, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos mais uma vez, Senhor, na tua casa, para, ó Deus, bendizer o teu santo nome, Senhor. Mesmo com algumas limitações, algumas precauções, ó Deus, mas nós temos certeza que tudo isso que está acontecendo, ó Deus, isso é um ensinamento para cada um de nós. Ó Deus, é para, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, refletir na vida de cada um, ó Deus, e entender que todos nós somos iguais, ó Deus, perante ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, para te louvar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Abriremos nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 11 ao versículo de número 18. 2 Crônicas, do 11 ao 18. A palavra do Senhor diz: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e sacrifiquei essa casa, e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Amém? Nós vamos entoar o hino de número 68.
de Daniel, capítulo 9, versículos 4 ao versículo de número 6. Daniel 9, do 4 ao 6. Qualquer irmão que sentiu desejo pode estar lendo esses versículos. Daniel 9, do 4 ao 6. Amém. Até aí, irmão. Aqui Daniel reconhece que somos pecadores e que temos cometido pecados e iniquidade contra o nosso Deus. Nós temos também que estar ciente disso, que somos falhos, que somos pecadores, que a todo momento nós estamos pecando contra o nosso Deus. Às vezes mesmo sem perceber, mas nós estamos sempre pecando contra o nosso Deus. Mas nós precisamos diante dele, como a própria palavra do Senhor diz, que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E nesse momento nós vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Cada irmão vai fazer as suas orações. Na sequência, o irmão Adílio vai levantar a sua voz e vai fazer uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos então louvar o nosso Deus com o ministério de louvor. Dois cânticos, só dois. Colocar de pé para cantarmos com alegria e aproveitarmos que estamos unidos. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te.
teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos. Quero adorar-te, sempre eu quero adorar-te, sempre te buscar, te conhecer, amar-te, sempre. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, dentre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém, graças a Deus. Antes de passar a palavra para o pastor Márcio, nós vamos ter mais um momento de oração. Vamos orar, né, pela vida do pastor Márcio, pelo Brasil, com certeza. Nós vamos estar orando, né, nesse instante, mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor mais uma vez, ó Deus, a vida de cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida do pastor Márcio, ó Deus, que vai estar trazendo a palavra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor use teu servo, ó Deus, como canal de bênção, como boca do Senhor nessa manhã, ó Deus, para trazer a tua mensagem, a mensagem que é vinda do Senhor para cada um de nós, ó Pai.
Ó Deus, é um momento difícil que nós estamos passando, não só em Utinga, mas no Brasil e no mundo inteiro, ó Pai, um momento de pandemia. Ó Deus, mas nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que entre com providência, Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que estão à frente, ó Deus, na linha de frente, ó Pai. Ó Deus, para combater o vírus, ó Pai, desde presidente, governadores, prefeitos, ó Deus, médicos e enfermeiros, que o Senhor possa estar dando sabedoria e que o Senhor possa estar usando, ó Deus, para que esse mal venha cessar o mais rápido possível no nosso meio, Senhor. Ó Deus, esse é o nosso clamor, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Tudo que acontece, ó Deus, não é por acaso, mas sim é o controle do Senhor, tudo é permissão do Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça nos enxergar, ó Deus, qual o ensinamento que o Senhor tem para cada um de nós nesse momento, ó Deus. O que é que o Senhor quer que nós façamos, ó Deus? Nos ensina, nos faça enxergar, ó Deus. Ó Deus, nós queremos dizer que nós confiamos tão somente em Ti, ó Deus. Nós não confiamos em outros deuses. Nós cremos na providência do Senhor, ó Deus, porque o Senhor diz na Tua palavra que é fiel para aqueles que o buscam, para aqueles que estão buscando a Tua presença, Senhor. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento, ó Deus. Não porque somos bons, não porque somos, ó Deus, perfeitos, não. Somos pecadores, falhos, ó Deus, mas o Senhor, com a Tua graça e com a Tua misericórdia e o Teu amor, ó Deus, nos trouxe de volta através de Cristo Jesus para a Tua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor. Usa-nos nesse momento e use o pastor Márcio, ó Deus, para trazer a Tua mensagem para cada um de nós. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós teremos uma escola dominical mais breve e avisar o pessoal que está em casa, né, que não tem nenhum problema. Nós temos um limite a ter 50 pessoas, tá? Você que de repente está na comodidade da sua casa, você já pode vir à igreja. O salmista no Salmo 84 assim nos ensina: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Se você não tem nenhuma doença de base, uma doença que possa impedi-lo ou impedi-la, se for simplesmente por uma questão de preguiça mesmo, nós estamos aqui em torno de 25 pessoas. Então, nós podemos colocar mais 25 pessoas segundo o decreto do prefeito, da prefeitura. Então, os amados irmãos que estão na comodidade de sua casa, nós anseiamos pelo congregar, falamos muito, e quando a igreja está de portas abertas, muitos irmãos continuam ainda na zona de conforto. É o momento de nós orarmos, principalmente, né, para que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes. O Brasil está diante de um possível impeachment, e aí haverá não somente uma estrutura de pandemia, mas também a questão econômica que já está fragilizada. E nós também podemos ver a coisa piorar, arruinar, principalmente para aqueles que são empresários, comerciantes, e nós temos que orar. Nós temos que orar e a Igreja de Cristo ela tem que se colocar constantemente na brecha, porque dias difíceis, né, diante de uma situação de um país que já está vindo aí há 2 meses fragilizado e ainda não temos a governabilidade e está aí sendo, de certa forma, minada, né, minada. Isso é preocupante. Então, a igreja precisa orar. E as portas da igreja estão abertas. Né? As portas estão abertas. Então, se a igreja, de fato, do Senhor Jesus Cristo, não se mover, quem vai se mover? Né? Então, nós temos essa oportunidade, graças a Deus, as portas já estão abertas e os crentes precisam sair da sua zona de conforto. Tá? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos 4. Texto muito conhecido nosso. De antemão, quero parabenizar os amados irmãos que vieram, que estão aqui conosco nessa manhã.
de domingos que estão em casa, que não puderam vir, por conta de muitas coisas também, sabemos, mas aqueles que estão em casa simplesmente por estar, como eu falei, seja consciente, venha orar, venha buscar a presença do Senhor, venha congregar, venha aquecer a sua fé junto com os irmãos, tá? Então, Marcos 4 diz assim, verso 1 ao verso 20, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouviu, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo. São estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que Deus grandemente nos abençoe nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é constantemente uma semeadora. Ela semeia a esperança, ela semeia o planejamento, ela semeia aquilo que de melhor nós devemos e podemos ensinar para a sociedade. Conversava outro dia numa reunião, e a pessoa que é formada em administração, que exerce cargos públicos, ele olhou e disse assim, pastor, eu tenho aprendido muito quando eu começo a adentrar nessa questão de gestão pública, e eu pude aprender muitas coisas com a gerência, com a administração que a igreja faz. Como a igreja faz, de que forma ela tem feito a sua dinâmica de trabalho, ela tem administrado
os seus trabalhos. E eu tenho aprendido muito com a administração da igreja e tem buscado isso e tem tomado isso emprestado e aplicado no seu trabalho, em sua gestão pública. Como a igreja de Cristo, ela é necessária, ela é de suma importância, apesar que nós não percebamos a importância de como ela prega, como ela vive, como ela vivencia esse evangelho. Nós apenas limitamos no aspecto do evangelho, ficamos apenas restritos a essa questão do evangelho, mas percebe-se que a igreja ela vai sempre um pouco além, ela vai sempre um pouco mais e mais do que se espera dela. Então ela, na verdade, é chamada para testemunhar e para ensinar com toda a sua vida. Há uma responsabilidade severa, e boto ênfase no severo, para com a igreja de Cristo, que tem que semear em todas as suas esferas, em todo o seu caminhar, em todo o seu proceder, em todo o seu pensar e em todo o seu falar. E há certas atitudes que a igreja de Cristo ela tem que estar sempre sendo vigilante, porque nós semeamos. E da maneira que nós semeamos, causará uma certa repercussão para os que lá fora estão. E é uma história interessante que fala sobre um homem e uma mulher. E esse homem, constantemente, ele entrava no ônibus, e quando ele chegava no ônibus, ele já achava uma senhorinha sentada ao lado da janela, e o ônibus seguia viagem, eles iam para o trabalho, ele ia para o trabalho, para a fábrica, e ela estava sentada porque ela ia fazer algum tipo de trabalho também na cidade. Mas à medida que o ônibus andava, ela então abria aquela bolsa e ela pegava um pacotinho e começava a jogar coisas pelas janelas. E ela jogava algum tipo de produto pela janela. E ele percebeu aquilo uma vez, percebeu duas, percebeu três, até então que ele fica muito curioso, ele fica extremamente curioso, senta ao lado dela e pergunta: minha senhora, me perdoe a curiosidade, mas eu não pude me conter, e eu queria então que a senhora me respondesse, o que é que a senhora todas as manhãs tem toda essa disciplina de sentar no mesmo lugar, pegar a bolsa, abrir a bolsa e jogar esse produto pela janela? O que é que a senhora tanto faz, com tanta disciplina, todas as manhãs ao entrar nesse ônibus? Então ela olha para ele, dá um sorriso meio maroto, né, uma senhora, e então ela responde para ele: estou a lançar sementes, constantemente eu jogo sementes. Então ele responde: sementes? Sementes de quê? E então ela responde: de flores, sementes de flores diversas, de todos os tipos, de todos os tamanhos. E então ele pergunta: por quê? Por que a senhora faz isso? Então ela diz que, olhando ao longo da estrada, olhando ao longo do percurso que nós fazemos, eu percebo que a estrada é muito vazia, a estrada está praticamente sem verde, sem cores, ela está opaca, ela não tem muito atrativo para quem passa por ela. Então, gostaria de poder viajar vendo mais flores, vendo mais colorido, vendo mais coisas que possam encher os meus olhos. Então, ela fez aquele trabalho, ele sai do lado dela e ela permanece e ela continua o seu trabalho, e ele então vai para o seu lugar, a sua poltrona no banco. Mas o fato então, que ele, antes de sair do lado dela, mas ele então diz: mas a senhora percebe uma coisa antes de eu sair? Mas a senhora percebe uma coisa, que as sementes cairão no asfalto, e os carros vão passar por cima e vão esmagá-la. Os pneus vão esmagar a semente, pássaros vão devorar, algumas delas não cairão sobre o solo, enfim, elas não chegarão a fazer o que a senhora espera que ela faça. E a senhora então responde para eles: mas algumas vão germinar. Não importa, algumas vão germinar, afinal de contas, meu filho, eu estou fazendo a minha parte, eu estou semeando. Se ela vai ou não germinar, é outra situação, é outros tantos, né, que precisa acontecer. Mas então, isso foi acontecendo. Passado um tempo, então, ele percebeu que entrou no ônibus, ele não mais viu aquela senhora. E aí, passou um dia, 2 dias. No terceiro dia, então, ele perguntou: por que a senhora não estava? Perguntou para o motorista: por que ela não está? O motorista disse: fulano de tal, a senhora fulano de tal? Ele disse: sim, ela morreu tem 1 mês, ela faleceu, e ela não está mais entre
entre nós. Mas o que, de fato, acontece é que, com o passou um mês, 2 meses, alguns meses, ele então pôde perceber que o percurso que fazia todas as manhãs, não mais com aquela senhora, agora tendo a vacância, né, o local vazio da sua poltrona, e então ele percebe que ao longo do trecho começou então a brotar flores de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as cores. E aquilo chamou muita atenção dele, porque, entre aspas, a velhinha das sementes, ela não pôde ver, ela não pôde contemplar a sua obra, que ela, de certa forma, ela se empenhara para realizar. Então, o que diria? As flores brotaram mesmo assim, mesmo na ausência dela, as flores brotaram. O que nos chama muita atenção é que esse homem percebeu o esforço daquela senhora e, de fato, como a estrada ficou mais bela. E então, ele, no outro dia, começou a sentar na sua poltrona e começou, então, a fazer o mesmo trabalho, jogar flores, jogar semente de flores de todo o tipo, de todo o jeito, dando prosseguimento à ação daquela senhora. O que nós precisamos, então, entender como ação moral dessa história, um tanto, né, mais longa, que eu fiz questão aqui de pular alguns detalhes, mas o que nós precisamos entender é que essa continuidade de semear pertence a nós, a mim e a você. Cabe à Igreja de Cristo também darmos continuidade, porque certamente pessoas vão fazer isso, mas elas são limitadas. E esses semeadores, não apenas de sementes de flores, né, de árvores, mas também precisam surgir constantemente os semeadores do amor. Precisam constantemente surgir os semeadores da amizade. Precisam, com certeza, surgir os semeadores da alegria, pessoas que estejam entusiasmadas, pessoas que estejam semeando a esperança, pessoas que estejam constantemente olhando para um futuro melhor e assim semeando. Não, as coisas vão melhorar, as coisas vão ter outro rumo, outras direções, porque o Senhor controla a história. Por que eu digo isso? Porque existem tantas pessoas já semeando o caos. Existem muitas pessoas semeando aquilo que muitas vezes tem sido danoso e prejudicial para a vida das pessoas. E é nessa situação que Jesus Cristo conclama os semeadores. Jesus conclama aqueles que, de fato, estão agregados juntos num grande ajuntamento. Jesus Cristo passa a nos mostrar, capítulo 4, no verso 1, voltando Jesus a ensinar, à beira-mar, reuniu-se uma numerosa multidão. E essa numerosa multidão, de fato, é chamada e Jesus prega de maneira por parábola, usando esse meio, essa ferramenta que era muito usada por Jesus Cristo. Então, o texto que nós lemos, ele descreve, nós percebemos que Jesus Cristo, ele está de fato trabalhando com gente, pessoas de todo tipo, de todo jeito, de todas as maneiras possíveis. E Jesus Cristo constantemente está ensinando, e isso não pode sair da nossa cabeça. Voltou Jesus a ensinar. E a maneira como Jesus Cristo ensinava, é claro, que há, de fato, pessoas que compreenderão, pessoas que se submeterão ao Cristo, mas outras pessoas vão tripudiar e vão escarnecer, e pessoas virarão as costas e sairão, de fato. Mas o que, na verdade, Cristo está dizendo é, ao semeador não é lícito desanimar. Ao semeador, aquele que colocou a mão no arado, não pode mais retroceder, tem que dar prosseguimento à sua missão. Todas as manhãs, enfie sua mão na bolsa, tire a sua sementinha e comece a semear aquilo que de melhor o Evangelho tem a oferecer e pode oferecer. Até então, o Evangelho de Marcos mostra que Jesus Cristo está constantemente trabalhando as ideias, ou pelo menos trabalhando cura. Marcos não é um livro, um evangelho de muitos ensinamentos. Ele está mais interessado em mostrar um Jesus mais ativo, um Jesus mais prático, um Jesus de realizar obras, e não um Jesus mais, vamos assim colocar, entre aspas, um Jesus mais doutrinador, um Jesus mais teólogo, um Jesus mais mestre, enfim. Ele está interessado em mostrar para a igreja em Roma um Jesus que está constantemente fazendo a obra. Então, Marcos vai relatar muitos milagres,
muitas curas, muitas expulsão de demônios, né, que ele vai fazer. Mas então ele chega nessa parte do texto que fala a respeito de uma ação ou de um grupo de pessoas que precisavam receber o ensinamento do Senhor Jesus. Como eu disse, verso número 1, nós olhando para o texto, o verso 1 diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar. A pergunta que fica é: como pode haver tão variadas respostas das pessoas, para o mesmo ato de Cristo Jesus? Se nós vemos Jesus Cristo, ele vai ensinar, como eu disse, tem pessoas que vão se colocar na brecha e vão falar de fato, ele é o mestre, ele é o Messias, e eu vou segui-lo. E outros então se afastam do Senhor Jesus Cristo. Como então pode tão poucos de fato aceitarem a mensagem de Jesus como Messias, após verem, ouvirem as maravilhas que operava? Como tamanha ação do Cristo, empenho do Cristo, labor do Cristo, não gerou tantas, vamos assim dizer, tantas conversões? Já que nós somos bombardeados dentro de um contexto evangélico ou teológico, que seja, onde nós muitas vezes somos rotulados de não evangelistas, presbiteriano, como eu digo, que nós presbiterianos, nós temos uma teologia mais limitada a adentrar, a ficar restrita a adentrar dentro da igreja, as quatro paredes, como se de fato nós não evangelizássemos, como se de fato nós não estivéssemos nem aí para a evangelização, e sabemos que isso é uma grande mentira, né? Quem de fato fala tais coisas é porque não conhece a denominação e a teologia reformada, que é uma das teologias que mais tem trabalhado para enviar missionários. Agora envia com responsabilidade, não envia ninguém para passar fome, não envia ninguém para estar mendigando lá fora. Então a igreja, ela tem essa seriedade de cuidar também dos seus obreiros, não é pegar uma pessoa e botar para ir para uma localidade e passar a dar R$400, R$600 para ele sustentar 6 filhos. Não é assim que trabalha a igreja, de uma maneira bem clara, abrindo já aqui para os irmãos a ideia. Então, mas tem muitas pessoas que pegam essa ideia de nós não evangelizarmos, como se de fato Jesus Cristo estivesse como um verdadeiro evangelista que saiu e abriu estádios e pregou, ei, você me aceite, eu estou aqui para vocês me aceitarem, eu sou bonzinho, eu sou legalzinho, me aceite. Então nós sabemos que não é bem por aí. O texto é claro, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E há pessoas que, de fato, darão respostas positivas. É Jesus, não é Márcio. É Jesus, não é Hernandes. É Jesus, não é Nicodemos, ou quem quer que seja o Jeremias, ou o próprio Roberto Brado. Não, é Jesus que está pregando a própria mensagem encarnada. E pessoas não se convertem. Aí eu pergunto para nós nessa manhã: por que tantos rejeitam o Evangelho? Por que tantas pessoas têm rejeitado o Evangelho de Cristo Jesus? Aí você com certeza tem uma boa resposta para dizer: pastor, porque eles não são eleitos. Isso é óbvio, é claro, mas quem de fato são os eleitos? Como garantir que uma pessoa ela é eleita? Como você garante que você é um eleito? Que você de fato não rejeitou o Evangelho de Jesus Cristo? Que garantia eu dou? Que garantia você dá? Porque eu digo eu, porque já tivemos na história pastores muito mais eloquentes, pastores com ministério muito mais brilhante, no entanto, hoje estão a nocaute. Rejeitaram o Evangelho de Cristo Jesus. Então, nós constantemente precisamos dar prova, e essas provas precisam serem provas cabais, palpáveis, para nós não nos decepcionarmos e adentrarmos a uma galeria de homens e mulheres que ouviam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas, no entanto, viraram as costas para o Evangelho. Não é para Jesus. Aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Eles virão a mim, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz, e isso aí é fato. Mas tantas pessoas têm, de fato, virado ou rejeitado o Evangelho de Cristo Jesus. E aí eu digo, como nós podemos garantir, ou quer seja agora ou daqui a alguns anos, como nós garantimos que nós estaremos
nesse evangelho, nós não rejeitaremos e nós não adentraremos a galeria dos preteridos. Não é a galeria da fé de Hebreus, a galeria dos rejeitados, ou dos que rejeitaram o evangelho de Cristo Jesus. Então essa parábola, meus irmãos, narra o trajeto de um trabalhador que lança a mão da semente para semear em 4 tipos de solo. E vale ressaltar, estes solos que aqui Cristo cita, é direcionado para a igreja, é para Márcio. Que tipo de solo é o coração de Márcio? Que tipo de solo é o coração de cada um de vocês que aqui estão nessa manhã? Então, o verso, nós usamos muito para evangelizar, e não tem perigo nenhum, a hermenêutica, né, não vai tesourar nenhum, mas a aplicação, a quem é de fato, que Cristo vai depois chamar no canto e explicar a parábola, é para os seus discípulos. A parábola é voltada também, principalmente, para a igreja de Cristo. E eu tenho que me questionar constantemente como está o solo do meu coração. Então, o verso 11 e o verso 12 diz assim: E ele lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábola, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Que palavra dura, que palavra extremamente pesada da boca de Cristo Jesus. O verso 11 e 12, o método que Jesus usa aqui é uma janela que se abre, uma janela aberta para uns e uma porta fechada para outros. Jesus então abre uma janela para uns e fecha a porta para outros. Então, por meio de parábolas, Jesus revelou esse mistério do reino de Deus. E mistério aqui, que é algo que o homem não pode conhecer, como os irmãos bem sabem. É algo que não foi revelado, que ainda não chegou ao nosso conhecimento. Que é algo que está com o pano, que está sobre o objeto, que é necessário tirar o pano para descortinar. Ou então, verso 13, vamos lá. Então Jesus perguntou: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus então começa a revelar as lições práticas da parábola. E eu creio que os irmãos conhecem essa história muito de fio a pavio, de frente para trás, de trás para frente, muito conhecida, ensinada demais. Mas dentro dessas muitas parábolas, essa é uma parábola extremamente simples, mas profunda, que constantemente nós precisamos nos cobrar, ou pelo menos estarmos nos examinando para ver como nós temos caminhado nesses últimos dias. Então diz o verso 13, que o semeador, então já perguntou Jesus: Não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? O verso 14, o semeador semeia a palavra. O semeador é o agente de todo o processo. Ele semeia. Ele é o agente que vai fazer toda a situação. Então, semear significa, de fato, o verbo espalhar sementes. Eu semeio, tu semeias, etc. Propagar, disseminar, espalhar, divulgar, fazer correr a notícia. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez que a semente for deixada no celeiro, nunca ela vai produzir aquilo que vai ser satisfatório, aquilo que trará uma safra, que trará uma colheita satisfatória. Um trabalho importante. E ao mesmo tempo que a igreja de Cristo ela é semeadora, ela também é semeada. É um caminho de mão duplas. E nós precisamos entender muito essa ideia. Então perceba uma coisa: o semeador nunca é chamado pelo nome na história. Ele é anônimo. Ele é anônimo. Ele não tem nome próprio. Nada nos é dito, nada é informado sobre a sua aparência, sobre sua capacidade, sobre sua eloquência, sobre a graduação, sobre o curso que ele fez, sobre suas realizações, nada, se é casado, se é solteiro, enfim, nada sabemos sobre ele. Simplesmente ele é o semeador. Ele sai.
a sua maneira, o seu jeito simples, o seu jeito, de repente, mais eloquente, as suas roupas, de repente, mais vestido ou mais mal trajado. Enfim, não, a Bíblia não entra em detalhe, ela não dá nenhum tipo de detalhe. O que nos interessa, na verdade, é que ele simplesmente se propõe a semear. Ele se propõe a semear. E então, nós temos a semente que é lançada. E essa semente, ela é colocada para ter contato com o solo. Então, é o óvulo fecundado de uma planta. A semente que vai, então, ser aquela que germinará, capaz de formar espécimes semelhantes e diferentes de plantas e etc, etc. E a palavra de Deus não há nenhum tipo de mistério, porque a própria palavra, a parábola vai explicando. Mas então, vou caminhar com os irmãos, aqui apenas para nós nos contextualizarmos, mas a palavra do Senhor então nos ensina lá em Isaías 55:10, por favor, alguém abre aí para mim. Todas as sementes, elas possuem um princípio germinativo, e nela está contida a vida da planta, não é isso? Do mesmo modo, a vida, a palavra de Deus, em cada mandamento, em cada promessa, em cada exortação. Isaías 55:10, pode ler para mim, cachorro? Tá bom? Isaías, então, vai trazer essa ideia de 55:10, de como nós temos responsabilidades. A semente, de fato, é a palavra de Deus, nos mostra o texto. A palavra gera, a palavra salva, a palavra regenera, a palavra liberta, a palavra produz fé, a palavra santifica e a palavra nos atrai a Deus. Tudo é por meio da palavra. E, de fato, nós sabemos como a palavra ela está sendo desvirtuada por muitas igrejas e por muitos pastores e por muitas denominações, enfim. Porque hoje muitas igrejas começam a experimentar outros meios, querem se tornarem cada vez mais criativas. E elas recorrem, essas igrejas constantemente estão recorrendo ao divertimento, recorrendo às festas, recorrendo aos esportes, recorrendo às aulas de inglês, recorrendo às bandas, eventos sociais e muitas outras coisas para tentar, de alguma forma, atrair as pessoas, para ter um público para onde, de repente, ali pregar, ou falar, ou interagir com o seu público. Mas hoje em dia, de fato, a santa semente de Deus tem sido misturada com tanta tradição e tanta opinião humana que é quase irreconhecível. A verdadeira, genuína palavra de Deus, ela está sendo maculada. Ela está sendo agregada, ela está cheia de anomalias, e é isso que nós não podemos deixar como verdadeiros semeadores. Que tipo de anomalias nós temos agregados à semente que Cristo Jesus tem dado à sua igreja? Poucos, de fato se ouve pregar sobre o sangue de Jesus. Pouco se ouve falar a respeito da cruz de Jesus. A dor e a tristeza de Deus por causa do pecado, a necessidade de santidade para agradar a Deus, a respeito do juízo final. Isso são sementes que são lançadas e precisam germinar nos corações das pessoas. Mas se ouve muito hoje a respeito de teologias prosperidade, teologias da cura, teologias onde nós temos um abuso dos milagres. E os irmãos bem sabem disso, que nós já falamos aqui na igreja. Mas então nós temos o semeador, rapidamente eu passei, a semente, que também nós temos aí vários tipos de semente que são lançados, mas por fim o solo. E aqui é onde eu queria chegar, para nós trabalharmos aqui durante esses poucos minutos. Que tipo de fato de solo é que nós estamos tendo? Verso 16 e 17, semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebe com alegria. E de fato o solo, vocês sabem, eu sei, todos nós aqui temos conhecimento, que o solo é o coração do ouvinte. Como disse, ao mesmo tempo que você semeia, você é semeado. Ao mesmo tempo que você é semeador, você recebe, você tem o solo
para então fazer a germinação da semente. E são vários tipos de solo que nos mostra o texto da parábola, nos ilustrando de uma maneira muito clara, mediante essa fala ou essa pregação do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos o chamado de Deus, não agrada a muitas pessoas, porque prega julgamento e exige conversão. O chamado de Deus exige por parte das pessoas, ele prega julgamento e exige mudança, conversão, arrependimento. Então, quando nós olhamos para o texto em questão, nos questionamos que tipo de ação eu tenho produzido, ou que tipo de atitude eu tenho produzido diante da semente. Então, temos diante de nós o texto, temos visto dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo uma superficialidade muito grande e do coração. Versos 16 e 17, o 16 já leio, verso 17. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Há um solo de crente, ou no coração do crente, aquele que recebe, o verso 16, ele recebe com alegria. No final do verso 16, logo a recebe com alegria. Mas existe uma superficialidade muito grande do coração dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher. Então, logo diz o texto que ela recebendo com alegria, mas as suas raízes em si mesma, ela não tem profundidade, ela não tem como perdurar diante das dificuldades, diante das angústias, diante da perseguição, e aí ela começa então a esmorecer e se afasta, e vai se afastando da caminhada cristã. E aqui nós nos deteremos, nos questionaremos há alguns minutos sobre essa superficialidade que ameaça seriamente a nossa vida cristã. Essa superficialidade que muitas vezes nos leva a olhar para a Igreja de Cristo e nos questionar, será que a Igreja de Cristo ela resistirá a uma perseguição? Meus irmãos, eu confesso, eu falei isso aqui na quinta-feira, eu confesso que eu fico preocupado, muito preocupado, quando eu converso com alguns crentes, e alguns crentes estão extremamente medrosos diante dessa circunstância. Não estou dizendo que você vai ter que ir a um hospital onde todo mundo está tomado pela doença e você ser contaminado. Não é isso. Nós temos que ter responsabilidade. Eu vou lavar as minhas mãos, eu vou colocar a minha máscara, eu vou ter o cuidado que é necessário, que a própria OMS exige de nós, mas agora diminuiu, principalmente quando esse senhor morreu aqui em Utinga, você via que as pessoas estavam amedrontadas, estavam de uma forma tão tomada de pânico que não chegava nem ao menos a aproximar, a conversar. E aí eu me pergunto, meu Deus, como a Igreja de Cristo ela está sendo, com as suas ações e atitudes, superficial demais. Ela não tem profundidade, ela não consegue ter raiz em saber, e a boa teologia nos ensina isso, em saber que, como nós cantamos, eu sou forasteiro. Não tem como nós, de fato, nos agarrarmos às coisas assim, você vai dizer, mas pastor, será que o senhor não está sendo um tanto irresponsável? Posso estar sendo, de repente, mas eu prefiro ser irresponsável em ter um conteúdo bíblico e não estar tão tomado por um pânico exagerado. Cuidado eu tenho que ter. Agora o pânico, crente com medo de morrer, pelo amor de Deus, que tipo de evangelho é esse que chegou ao coração do crente? Eu não vou me suicidar. Não vou me suicidar. Agora, de fato, você conversa com um, conversa com outro, e você vai colhendo algumas informações, até você monta uma coxa de retalho, cada um tem a sua postura, a sua posição, de como enfatiza. Temos que ter responsabilidade, mas nós não podemos olhar para dentro de nós e nos questionar, meu Deus, e essa fala que eu fico temeroso, meus irmãos, será que os crentes estão tendo certeza da salvação? Será que os crentes do século 21, eles estão tendo certeza da salvação? A superficialidade ameaça seriamente a vida cristã. Certa vez, o Senhor nosso Deus olhou para Israel,
Oséias capítulo 6, verso 4. Quem está aqui, por favor, abre aí. Oséias capítulo 6, verso 4. Oséias 6, 4. Angústia, perseguição por causa da palavra. É claro que nós sabemos que a palavra de Cristo Jesus, automaticamente, você começa a andar com ela, você já compra 3 inimigos de cara: a carne, o mundo e o diabo. Já estão no seu encalce aí, no seu calcanhar de Aquiles, buscando esse pontinho para te derrubar, para lhe causar algum tipo de dano. Mas então, Oséias 6,4, por favor. Quem achou, lê aí para a gente. Oséias 6,4. Uma superficialidade muito grande. Né? Muito grande. E eu não estou dizendo que nós devemos, eu citei aqui na igreja. Alguns evangélicos, quando estourou essa pandemia lá na China, algumas igrejas eles foram para os hospitais. Alguns crentes morreram. Não estou dizendo que nós vamos fazer isso, eu estou apenas contando a história. Mas para mostrar que eles estavam tão apegados a Cristo, que eles não visaram, queriam ajudar outras pessoas, queriam de fato contribuir com o bem-estar, que acabaram pegando e morreram. Alguns morreram. Né? As notícias que chegam que alguns morreram. Você vai dizer, mas pastor, eles são muito bobo, eles são muito besta. Meus irmãos, os médicos e os enfermeiros, os agentes de saúde, constantemente eles têm uma frase que diz: fique em casa por amor a nós. Me parece que, se eu não me engano, não for roubado pela memória fraca, me parece que 10 médicos ou 10 pessoas da linha de frente em Manaus já morreram. 10 profissionais da saúde já morreram por conta de serem alvejados pelo vírus. É fato, o vírus está aí, ele mata, ele é letal para uns, para outros nem tanto, mas deixa sequelados alguns. Mas o que eu quero então trabalhar com os irmãos de uma maneira muito clara é como nós estamos reagindo diante da angústia. Como nós estamos reagindo diante das dificuldades, das aflições que surgem para nós. Que tipo de semente nós temos em nosso coração? Que medo é esse que a igreja de Cristo, principalmente a igreja oriental, parece que ela é uma igreja mais disciplinada, não sei, mas a igreja do lado de cá, do ocidente, ela ficou uma igreja mais acovardada. Repito de fato, para os irmãos não saírem daqui achando que eu estou meio atrapalhado das ideias. Nós temos que ter responsabilidade, mas nós não podemos nos acovardar. Nós temos que ter convicção. Nós temos que ser homens e mulheres de profundidade, de raízes profundas para saber. Porque Oséias capítulo 6, o próprio Deus disse para Israel: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como nuvem de manhã e como orvalho da madrugada que cedo passa. Será que o que vai vir contra meus irmãos, se a Bíblia for verdade, e ela é verdade, e ela diz que vai vir coisas, quem viver verá, quem lê entenda, né? Marcos vai dizer isso. A igreja estará sujeita a coisas mais horripilantes, mais horrendas. Então, pastor, eu não quero passar por isso não. Então morre logo. Morre, porque você não vai passar por essa. Porque tem muita gente que. Aí é o perigo, aí entra a questão teológica, a questão escatológica, que tem muitas igrejas que não estão preparando os seus membros, uma boa parte delas, que não preparam os seus membros para a grande tribulação. E vai se deparar com a grande tribulação, crente morrendo, crente sendo decapitado, crente fazendo isso, aquilo, outro, ou coisas mais complicadas e mais complexas. E aí as pessoas, mas ninguém me avisou que eu ia passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 7 vai falar sobre isso, né? E Marcos também, o Senhor Jesus Cristo vai ensinar sobre isso, em Mateus e Lucas, no sermão que ele fala lá de frente do Getsemane. Mas o que então, meus irmãos, para a gente partir para o próximo ponto, rapidinho, nós temos que entender: a superficialidade ameaça a nossa vida cristã. A igreja precisa de convicção. Quer seja em tempos bons, tempos de abundância,
mas em tempo de escassez. Por quê? Falei aqui no domingo, se os irmãos acompanharam em casa, alguns, Paulo assim foi instruído. Paulo diz que sabia viver contente em toda e qualquer situação. Mas Paulo é diferente, pastor. Paulo estava um nível mais alto, Paulo é apóstolo, Paulo era diferente. Paulo era pecador. Claro que Paulo viu Jesus Cristo, Paulo se converteu de uma maneira mais dramática do que a mim. Mas qual é a ação do Espírito Santo na vida de Paulo? Tal ação tem que acontecer na minha vida também. Mas então, meus irmãos, nós caminhamos. Há uma superficialidade muito grande na vida, no coração dos servos do Senhor Jesus Cristo dos crentes do século 21, porque nós temos muitos corações que estão ocupados. Os corações estão ocupados. Deixa eu ler para os irmãos aqui alguns versos. Marcos 4 vai dizer assim, no verso 7. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. O verso 18, os semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Verso 19, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então nós temos corações que estão sendo ocupados. Corações que estão sendo ocupados por aquilo que não é o essencial, por aquilo que é o centro, que é aquilo que é e deve ser constante em nossa vida. Então, aqui eu quero, de uma maneira bem clara, no verso 7, mostrar para os irmãos esses corações ocupados. Um coração ocupado ouve a palavra do Senhor, mas dá atenção às outras coisas. No verso, então, 7, Marcos diz, outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. O que eu quero enfatizar para os irmãos, a mim principalmente nessa noite, nessa manhã, é como nosso coração, ou como uma mensagem, como uma semente que caiu e germinou, e ela está sendo sufocada. A mensagem de Cristo no nosso coração, ela está sendo sufocada de que forma, de que maneira? Como nós estamos deixando a mensagem de Cristo ser sufocada? De que forma a igreja de Cristo está sendo, de uma forma muito clara, ela está sendo sufocada em seu cantinho, colocada, e ela vai aceitando todas estas ações. Ela ouve a palavra, dá atenção à palavra, mas outras coisas vêm e roubam ali o centro. Então Marcos nos ensina nesse verso 7, a semente caiu entre os espinhos, e essa semente disputou espaço com as plantas. Ela não recebeu a primazia, ela não recebeu aquilo que era necessário para o crescimento, ela simplesmente foi sendo sufocada, e os espinhos cresceram, mas a palavra de Cristo, ela não recebe a devida atenção, e ela vai sendo sufocada, e os espinhos do mundo inunda com a enxurrada, e a sufoca com todas as suas flores, todas as suas folhas, com todos os seus espinhos, enfim, a palavra acaba sendo minada naquela vida. E nós somos estas pessoas. Há uma multiplicidade de interesses em tomar o lugar de Cristo em nosso coração. E nós precisamos ficar atentos. Isso não é novidade para você deve estar cansado de ouvir isso, mas a pergunta que não quer calar é até onde nós estamos nos dedicando, nos policiando para que isso seja retido. Porque as pessoas que não têm tempo para Deus, há outras coisas que estão colocando em seus corações, que em suas almas, que os estão atraindo, que as estão fascinando mais do que a palavra de Deus. E isso é muito perigoso, porque são corações que ouvem, mas são sufocados. E aí eu pergunto, meu Deus, será que eu não estou, de alguma forma, permitindo como um homem que semeia, e ao mesmo tempo um semeador, e ao mesmo tempo que recebe a semente, que tem um solo, um coração, até Cristo voltar, eu preciso estar com o coração limpo, ou pelo menos limpando, para que não haja nenhum tipo de erva daninha, para sufocar ou para tentar, de alguma forma, matar a planta do Evangelho no meu coração. Tipos de coração.
E aí o texto dá prosseguimento. No verso 18 e 19 nós lemos: um coração sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Estes, verso 18 e 19, estes ouvintes chegou a ouvir a palavra, mas os cuidados do mundo prevaleceram. O mundo falou mais alto que o evangelho. As glórias do mundo tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida tomaram lugar de Deus na vida desses ouvintes. Ele ou ela, diz a palavra do Senhor, que essa pessoa pode ser chamada de mundana, ou uma pessoa que vive com a cabeça nas coisas do mundo e esqueceu da graça, esqueceu das coisas do evangelho. Essa pessoa, ela quer servir de fato a dois senhores. Ele quer agradar a Deus e ser amigo do mundo. Ele ou ela quer atravessar o oceano da vida com um pé na canoa da graça e outra na canoa do mundo. São pessoas que têm, de fato, tido mais cuidado com as coisas do mundo. E eu trago essa palavra com temor e tremor no meu coração, porque a coisa mais triste é quando você se depara com, temos um tempo aí, mas antes de nós darmos esse tempo de quase 2 meses aí, 1 mês e pouco, a coisa mais triste é quando você percebe que não tem, a pessoa diz, eu não tenho tempo. A pessoa diz, eu não tenho tempo. E são tantas as igrejas que eu já tive, não é apenas aqui, mas em outras igrejas que eu já passei, isso é corriqueiro. Isso é a fala de tantos quantos estão já inseridos nesse evangelho. Um coração que recebe e permite que haja concorrência. Mas por fim, meus irmãos, também nos ensina que existe um coração que é sufocado pela fascinação das riquezas. Esse, diz o verso 18 e 19, dando prosseguimento, esses ouvintes dão mais valor à terra do que aos céus. Mais importância aos bens materiais do que à graça. Mais importância ao dinheiro do que ao próprio Deus, porque o dinheiro passa a ser o Deus dessa pessoa. Então há uma fascinação da riqueza, falar mais alto do que o evangelho da graça. É claro que isso eu estou dizendo a nível de igreja de Cristo, a nível de uma igreja num país onde você vê o quanto os crentes estão esforçando, mas esforçando de maneira desenfreada para conseguir posição social, por meio de posses, por meio de segurança material, para que isso seja dirimida toda a ansiedade do seu coração, para que quando ele precisar, ou ela precisar de um auxílio, de repente, no médico, como acontece agora, nós estamos em época de pandemia, não tem mais. O dinheiro não pode. O respirador, de repente, não deu conta. Porque tem muitos ricos que morreram, foram os primeiros a morrerem. Foram os primeiros a serem sucumbidos pela doença. E então, o verso 19 eu concluo aqui. Mas o cuidado do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufoca a palavra, ficando ela infrutífera. As demais ambições, leva ela a ficar infrutífera. A semente fica mirrada. Ela nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela chega até a crescer, mas não produz frutos. É como a igreja de Sardes, que Cristo vai exortar no capítulo 3, verso 1 do livro de Apocalipse. Você está viva, tem nome de que está viva, mas está morta. E aí onde nós nos deparamos para o início da nossa fala, crentes que não têm certeza da salvação. Crentes que estão na igreja, congregando na igreja, que até lê a Bíblia, alguns, mas que não têm certeza da salvação. E quando fala da morte, faz questão de bater 3 vezes na madeira para repreender, para isso não ser motivo de alcançar a sua casa. Então, quando é que a palavra frutifica em nosso coração? Marcos 4, 12, a nossa conclusão. Para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Quando
ouvimos, entendemos e acolhemos em nosso coração. É sinal de que há o início de uma frutificação. E aí eu pergunto, nós estamos entendendo o que está acontecendo com o mundo? Ou nós estamos sendo informados pela Bíblia? Ou formados pela mídia? Quem de fato tem sido a grande agente que traz as informações para nós? Porque a palavra de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, ela informa sobre isso, o que está acontecendo. E os crentes chegam a dizer assim, meu Deus, fica surpreso, meu Deus, está surgindo uma pandemia. Mas Jesus Cristo alertou. Jesus Cristo sempre alertou no sermão da tribulação, o sermão que ele vai falar das dores, princípio das dores, ele sempre alerta. Quando ouvimos, entendemos e acolhemos em nosso coração, isso é a coisa mais cabal de que a igreja de Cristo está frutificando em seus corações. E Jesus fala de pessoas impossibilitadas de entender tais verdades do reino. Você explica com matemática, não entra na cabeça. Não entra na cabeça. Elas ouvirão, mas isso não fará diferença nos seus corações. Esta é uma situação assustadora. Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para elas. Isso é muito sério. Isso aqui daria para a gente trabalhar uma manhã inteira só em cima desse versículo. Mas nossa manhã não permite. Nós somos uma igreja que precisa germinar a palavra, e principalmente em nós, em nossa família. É eu, minha família, minha igreja. Nós devemos acolher a semente. Fico pensando na boa terra da qual Jesus fala neste capítulo 4 de Marcos. Na terra boa toda as sementes podem germinar. Ela colhe esta semente do reino e deixa que ela frutifique. Como a palavra de Cristo está frutificando em nossas vidas? De que forma nós estamos recebendo? A palavra do reino em nós vai produzir resultados. E o maior resultado que ela produz na vida do crente no século 21 é certeza. Certeza do que é ser crente. Certeza do que é ser protestante. Certeza do que é ser um protestante. Então, como nós, como você, como eu, como nós temos recebido, entendido e acolhido a palavra, a semente do reino em nós. Com muitos frutos ou uma esterilidade sem precedente. Que Deus nos abençoe nessa manhã. E que essa palavra, ela não seja apenas mais uma, mas que nós pensemos um pouco como nós temos frutificado para o Evangelho de Cristo nesses dias. E uma das coisas salutar para nós afirmamos, que traz saudado para nós, é certeza. Tenha certeza de quem você é. Saiba tenha certeza do que você está fazendo nessa terra. Ou por que você está nessa terra. Nós não somos gado de abate, disse ninguém. Nós temos um motivo, uma razão e as circunstâncias para estarmos nesse mundo. Temos que ter isso bem elaborado e bem claro, bem clarificado na nossa mente. Somos igreja, uma igreja que está nesse mundo, que vive nesse mundo já e ainda não. Vive de fato com Cristo, mas ainda Cristo não voltou. Estamos aguardando a volta do Mestre. Mas enquanto Ele não chega, nós devemos proceder como pequenos cristos, cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de convicção, e não permitir que nenhuma dessas venha roubadas de nós. Deus nos abençoe, meus amados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito Senhor soberano, que a igreja presbiteriana, Deus, o Tinga, a igreja presbiteriana da Bahia, na Bahia, a igreja presbiteriana no Brasil, ela saiba o seu papel, Pai. Uma igreja que semeia a esperança. Uma igreja que semeia em suas ações a volta de Cristo. Uma igreja que semeia a convicção de que se hoje nós morrermos, nós estaremos com o Senhor Jesus. Uma igreja que não tem dúvida do seu papel. Uma igreja que exerce com maestria, com todo cuidado, zelo, a sua caminhada cristã. Abençoe essa igreja. Abençoe os membros dessa igreja.
Abençoe aqueles que estão, Deus amado, e fazem parte do grupo de risco, que não puderam e não podem estar, mas que o Senhor os abençoe em seus lares nessa manhã. Tem misericórdia, Senhor Deus. Abençoe cada membro, cada servo e serva do Senhor Jesus. Eu oro porque creio em Ti, Senhor. Eu oro porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos que saíram da sua zona de conforto, ó Deus, como salmista no Salmo 84. Assim ensina. Abençoe, ó Deus. Abençoe suas vidas, abençoe as suas convicções, que seja, ó Deus amado, alicerçada, arraigada na rocha que é Cristo. Assim eu oro e peço que lhes conceda um dia excelente debaixo da graça. Em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Nós não temos aviso porque nós não estamos ainda tendo atividades de sociedades internas. Mas lembrando aos irmãos que eu creio que dá para nós, como o mês já está acabando, doutor, eu creio que hoje dá para a gente fazer, para os que vierem, esse grupo aí, nós vamos ter Santa Ceia, né? Para não passar em branco um mês e nós não quebrarmos essa comunhão. É claro que temos todo cuidado, nós temos um limite. Aí a pessoa diz assim, mas pastor, só pode ir 50. Mas eu fico assim, eu falei assim, domingo passado nós falamos sobre isso. Aí eu falo assim, não, mas não vai dar espaço, não vai dar espaço. Lá todo mundo vai querer estar na igreja, todo mundo vai querer. A gente vai ter que estar limitando, pastor, conversamos isso aqui domingo à noite, depois do culto. E eu fico triste, sabe, Vado, porque eu não vi ninguém brigando. Eu vi lá alguns irmãos, quem vai para a igreja, escola dominical? Os irmãos, aí foi não chegou, acho que não tem 10, 12, chegou 15 pessoas. Os demais se calaram. Meus irmãos, não tenha medo. A igreja de Cristo Jesus, ela tem que ter cuidado. O álcool está ali, as máscaras aqui, que bênção, podia virar a câmera aqui. Todo mundo está com as máscaras, né? Olha aí para trás, que coisa linda, né? Todo mundo com máscara. Então, venha com a sua máscara. Nós temos, pela ordem do município, até 50 pessoas nós podemos congregar aqui. Então, eu falei assim, nós vamos ter que botar um limite, de 1 até 35, 40 pessoas, sei lá. Mas eu fiquei triste porque eu não vi ninguém se batendo. Não, você já foi de manhã, agora quem vai sou eu à noite. Não, você já... Nós precisamos reavaliar algumas questões. Não estou dizendo que todos deveriam estar aqui, mas uma boa parte deveria. Porque existem pessoas que de fato fazem parte do grupo de riscos, idosos, a gente sabe disso, a gente tem que responsabilidade. Nós não estamos aqui dando murro em ponta de faca, sabemos disso. Somos loucos, não. Mas há aqueles que são sábios. Cadê os adolescentes, os jovens da igreja que não estão? É exatamente. Todo mundo ia brigar, cadê? Eu vou para a igreja, meu. Vou fazer a senha lá fora. Próximo, vamos ter 5 cultos para atender todo mundo e tal. Mas, meus irmãos, permita, né, fazer essa exortação, mas eu faço isso em amor, né, porque você precisa congregar. A palavra do Senhor nos ensina lá em Hebreus, não deixai-vos de congregar. A comunhão, uma coisa é você estar ouvindo em casa, e outra coisa é você estar aqui na igreja de Cristo Jesus. Uma coisa é você pregar para um aparelho, uma câmera, e outra coisa é você pregar para pessoas. Porque você sabe que Deus, em Cristo Jesus, veio salvar pessoas. E pessoas precisam de pessoas, porque nós não somos uma ilha. Né? Nós somos pessoas que têm que estar atreladas, tocando, né? e nos abraçando, estarmos assim, externando toda a comunhão. É claro que nesse momento ninguém vai abraçar, dá né, chuta no pé aí e tal, bem que ninguém está doente, né? Mas eu quero parabenizar os irmãos, vieram todo mundo de máscara, né? Uma boa parte, está todo mundo aqui, graças a Deus, e que à noite nós sejamos essa celebração, né? Teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, e nós não tivemos no início do mês, para nós não passarmos o mês de abril. Os que vierem serão assim, receberão a ceia do Senhor Jesus, tá bom? O mais que Deus abençoe, um bom almoço a todos, um bom retorno, e às 19h30 nós estaremos aqui celebrando ao eterno Deus da nossa salvação. Ide na paz do Senhor Jesus.